Transição, o caminho para o jardim. A cidade ainda estava acordada. Luzes acesas, conversas, movimento. Mas existia um contraste invisível. Enquanto Jerusalém seguia sua rotina, o centro da história caminhava em direção ao sofrimento. Jesus saiu da mesa. Os discípulos o acompanharam. Talvez ainda tentando entender o que estava acontecendo. Talvez acreditando que tudo continuaria normalmente. Mas nada seria normal depois daquela noite. Eles atravessaram caminhos conhecidos, passaram por lugares familiares, e chegaram ao jardim, um lugar que Jesus frequentava. Um lugar de oração, um lugar de paz. Mas naquela noite, o jardim se transformaria em campo de batalha. Getsemane, o lugar da pressão. O nome Getsemane significa algo impressionante, prensa de azeite. Lugar onde a oliva era esmagada para produzir óleo. E existe algo profundamente simbólico nisso. Porque naquela noite, não seriam azeitonas sendo pressionadas. Seria o coração de Jesus. Ele entrou, olhou ao redor, respirou, e então disse algo que revela a profundidade daquele momento. Fiquem aqui, e vigiem comigo. Talvez pela primeira vez os discípulos perceberam algo diferente. Jesus parecia carregado, silencioso, profundamente abalado. Aquele que acalmava tempestades, parecia enfrentar uma tempestade dentro de si. A humanidade de Jesus. Às vezes as pessoas imaginam Jesus como alguém distante da dor. Mas naquela noite, vemos algo extraordinário. Jesus não fingiu força, não escondeu o peso, não negou a angústia. Ele disse: minha alma está profundamente triste. Isso muda completamente a forma como enxergamos sofrimento. Porque até o Filho de Deus atravessou momentos de profunda aflição. Sentir dor não significa ausência de fé. Sentir medo não significa fraqueza. Existe uma diferença entre desistir e sofrer. Jesus sofreu, mas continuou. A oração que mudou tudo. Então ele se afastou. Poucos passos, ajoelhou, e começou a orar. Imagine o silêncio daquele jardim. A noite, o vento, e uma oração que ecoaria por séculos. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por um instante, vemos algo extremamente humano. Jesus sabia o que viria. Não apenas os pregos, não apenas o sofrimento físico, mas abandono, humilhação, dor, peso, separação. E então veio a frase que mudou tudo. Mas que não seja feita a minha vontade. Essa talvez seja uma das maiores demonstrações de força já registradas. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar mesmo sabendo o custo. O silêncio dos amigos depois da oração. Jesus voltou. Esperava encontrar apoio. Esperava encontrar vigilância. Mas encontrou outra coisa. Os discípulos dormiam. Imagine esse momento. Você atravessando sua maior batalha. Precisando de companhia. E encontrando pessoas ausentes. Jesus não respondeu com raiva. Mas perguntou: nem por uma hora? Quantas vezes esperamos apoio humano, e descobrimos que algumas batalhas precisam ser atravessadas de outra forma? Jesus voltou para orar. Depois voltou novamente. E novamente, eles dormiam. Porque às vezes pessoas nos amam, mas não conseguem compreender o peso que carregamos. A oração mais difícil. Jesus orou outra vez. Agora diferente. Menos perguntas, mais entrega. Existe algo acontecendo aqui. No começo, se for possível. Depois, seja feita a tua vontade. Talvez maturidade espiritual seja isso. Não quando entendemos tudo, mas quando continuamos confiando mesmo sem entender. A Bíblia descreve algo impressionante. Seu suor tornou-se como gotas de sangue. Uma pressão tão intensa, que o corpo começou a responder. O peso era real, o sofrimento era real. Mas a decisão também era. Jesus levantou. E algo havia mudado. A luta interna terminou. Agora começaria o caminho externo. A chegada das tochas de longe, luzes começaram a aparecer. Passos, movimento, soldados, guardas, armas, e no meio deles, um rosto conhecido. Judas. Imagine a cena. Jesus olhando para alguém que caminhou ao seu lado. Que ouviu seus ensinamentos. Que viu milagres. Que sentou à mesa. E agora vinha entregá-lo. Judas se aproximou. E fez algo que parece impossível. Beijou Jesus. Sinal de afeto. Usado como sinal de traição. Talvez uma das cenas mais dolorosas de toda a narrativa. E Jesus respondeu: amigo, amigo. Mesmo naquele momento. Ainda amigo. Que tipo de amor é esse?
O caos começa, tudo aconteceu rápido. Guardas avançando, discípulos assustados, Pedro puxando espada, cortando a orelha de um soldado. Confusão. Mas Jesus interrompeu. Curou o homem, mesmo naquele instante, mesmo sendo preso, ainda restaurando, ainda amando, ainda mostrando quem era. E então disse algo impressionante: se eu quisesse, poderia pedir ajuda. Mas não pediu, porque não estavam tirando sua vida. Ele estava entregando. Existe diferença, muito grande. O momento mais solitário, e então aconteceu. Todos fugiram. Todos. Imagine isso. Depois de anos juntos, depois dos milagres, depois das promessas, silêncio. Passos se afastando. Jesus ficou sozinho. Talvez alguém ouvindo esse vídeo saiba exatamente como isso parece. Quando as pessoas desaparecem. Quando o apoio diminui. Quando parece que ninguém ficou. Mas existe algo poderoso aqui. A missão de Jesus nunca dependeu da multidão. O caminho para o julgamento amarrado. Conduzido. Observado. Levado durante a noite. E enquanto caminhava, ninguém imaginava que aquelas horas levariam as palavras que mudariam a humanidade. Mas antes da cruz, viriam acusações, mentiras, negação, silêncio, e um julgamento que parecia injusto aos olhos humanos, mas fazia parte de algo muito maior. Encerramento da parte 2 no jardim. Jesus venceu uma batalha invisível. Antes dos pregos, veio a decisão. Antes do sofrimento, veio a entrega. Mas o mais difícil ainda está por vir. Na próxima parte, Jesus será levado diante dos líderes. Pedro enfrentará sua noite mais dolorosa. E começaremos a nos aproximar das palavras que seriam ditas pouco antes da cruz. Continua na parte 3.